Existe um mito que faz milhares de homens entrarem em pânico sem necessidade. O mito de que existe um número mágico do PSA que define se você tem câncer ou não. E isso não é verdade. O valor isolado do PSA dificilmente vai definir se você tem um diagnóstico de câncer de próstata. Esse resultado ele serve como uma ferramenta de rastreio para que nós continuemos a investigação quando indicado. Olá, meu nome é Thiago Mourão, sou médico urologista e uro-oncologista aqui em São Paulo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o PSA. Quando que esse exame é preocupante? O PSA, que do inglês chama-se antígeno prostático específico, é uma proteína que é produzida pela glândula da próstata. E é uma proteína que os seus níveis eles podem ser medidos por um exame de sangue simples. Essa molécula ela foi descoberta entre as décadas de 60 e 70 por uma série de pesquisadores, inclusive nos Estados Unidos, e após alguns estudos no início da década de 90, onde mostraram a maior chance de predizer o risco de câncer de próstata, passou-se a utilizá-la como uma forma de rastreio populacional, de rastreio para detectar precocemente essa doença. No entanto, isso não foi isento de críticas. Existem duas vertentes, né? Aqueles grupos que não indicam rastreio populacional com exame de PSA e aquele grupo que indica baseado em uma série de estudos que embasam essa decisão. Por um momento, no início da década de 90, o diagnóstico de câncer de próstata teve um boom. Ele subiu vertiginosamente, sem, no entanto, alterar as taxas de mortalidade da doença. E o que foi visto é que pacientes eram indicados a tratamentos oncológicos radicais, muitas vezes podendo sofrer de efeitos colaterais desses tratamentos sem um benefício claro. Daí, aquele grupo contrário ao exame de PSA, uma série de instituições partiram para a premissa de não recomendar de forma alguma o rastreio populacional com o PSA. E o que se viu em alguns estudos, particularmente norte-americanos, é que houve um aumento da taxa de cânceres de próstata mais agressivos quando passou-se a não recomendar esse exame como uma forma de rastreio. Algumas dessas instituições voltaram atrás nessa não recomendação e colocaram algumas observações com relação a isso. Então, hoje em dia, o que é que se tem como mais explícito em relação ao PSA? O PSA é um exame de sangue simples, existe uma faixa de variação onde ele é mais comum nos homens, isso podendo variar inclusive com relação à idade. Então, homens mais velhos podem ter uma tendência a ter PSAs mais altos do que homens mais jovens do que 60 anos, sem que necessariamente isso implique em um maior risco de câncer de próstata. Além disso, outras questões também podem aumentar o valor do PSA, como o próprio aumento do volume da próstata, que também acaba sendo uma consequência do envelhecimento, assim como também situações benignas, como inflamações, prostatites, dentre outros fatores que podem influenciar nesse exame. Quando se vai coletar esse exame, é comum os laboratórios indicarem uma série de cuidados antes do preparo. É indicado, por exemplo, evitar relações sexuais na véspera do exame. Ou, por exemplo, evitar atividades físicas mais extenuantes, como, por exemplo, andar de bicicleta por vários quilômetros. Alguns até colocam o próprio exame de toque retal, né, caso seja realizado na véspera da coleta do exame, como um potencial fator que pode levar a uma alteração do exame. Acaba havendo algumas controvérsias, isso na verdade não é de fato uma coisa que é totalmente verídica.
mas algumas condições, né, de exercícios mais extenuantes, essas questões relacionadas, de fato, elas podem ser um fator de alteração desse exame. Então, se você chega no meu consultório, você com 65 anos e um PSA de 5, e me pergunta se esse valor é preocupante, minha resposta é que eu vou precisar analisar um pouco mais o seu caso, sua história, o exame físico, dentre outros exames, para nós podermos definir se isso é algo preocupante ou não. Se a sua situação, por exemplo, é uma situação onde você, com 65 anos, por exemplo, tem uma próstata mais volumosa, ou eventualmente já costumava ter valores de PSA nessa magnitude já de vários anos atrás, ou seja, já vinha fazendo um rastreio, o seu PSA sempre costumava ser naquela linha de base, ou se eventualmente você chega em consulta com sintomas urinários que podem ser relacionados com uma prostatite, com uma inflamação da próstata, provavelmente esse seu PSA ele não é preocupante e não há um risco inerente de câncer aí. Tem uma outra situação que não deixa de ser também delicada, que é o homem que chega em consulta com valor de PSA dentro do dito como faixa de referência, por exemplo, um PSA de 2,5, mas que, questão de meses atrás, sem nenhum tipo de sintoma, tinha um PSA na casa de 1, alguma coisa. Ou seja, um exame que mais do que dobrou em um curto período de tempo. Isso às vezes merece uma investigação, mesmo estando dentro daquela faixa de normalidade. Então, só nesse ponto nós já colocamos um outro fator que merece uma avaliação. Além do valor absoluto, a velocidade de aumento do PSA é importantíssimo para nós considerarmos nessa avaliação. Como eu comentei no início do vídeo, não existe um número mágico de PSA. Um valor de PSA de 3 pode ser perfeitamente normal em um homem de 70 anos e ser digno de atenção em um homem de 45 anos, por exemplo. Mas mesmo essa faixa ajustada de PSA por idade, ela merece uma atenção. É muito importante nós considerarmos a dinâmica do PSA ao longo do tempo, o padrão de evolução, e não somente aquele número absoluto, independente da faixa etária. Encare o PSA como sendo apenas uma fotografia daquele momento. É um valor, é um exame que ele vai oscilar em uma série de situações. Voltando para o assunto do rastreio populacional de câncer de próstata, é um fato que homens acima de 80 anos ou pessoas com múltiplos problemas de saúde que já atingiram uma certa idade, talvez não tenham uma necessidade de um segmento rigoroso com exames de PSA, ainda mais quando não tem nenhum tipo de sintoma. E com relação à questão da velocidade do PSA, é mais digno de preocupação um PSA que aumenta rapidamente em questão de pouco tempo, ou aquele PSA que, embora seja alto, está estável já há muitos anos. Existe uma métrica, isso particularmente em pacientes que já têm o diagnóstico de um câncer de próstata e que estão em acompanhamento, mas que também pode ser utilizado no rastreio. É o tempo de duplicação do PSA. Essa métrica, ela avalia o quanto aquele PSA dobra de valor em questão de meses ou anos. Quanto menor esse tempo de duplicação do PSA, isso pode ser um sinal de alerta. É por isso que é importante, ainda mais numa primeira consulta, que aquele homem, se já fez outras avaliações em outros tempos, que ele traga também os exames antigos para que nós possamos comparar com os atuais. Um outro fator também bem importante é a chamada densidade do PSA, ou seja, próstatas mais volumosas tendem a ter PSAs também mais altos. Então, para o cálculo dessa densidade do PSA, eu preciso particularmente de um exame de imagem. Embora o toque retal ele possa nos dar uma estimativa do volume da próstata, a gente sabe que exames de imagem, seja ultrassom ou em algumas situações específicas, exames de ressonância magnética, vão nos dar o volume prostático com muito mais precisão. E com isso, nós fazemos um cálculo simples, dividindo o valor do PSA pelo volume da próstata. Então nós temos a densidade do PSA. Quanto maior a densidade do PSA,
mais arriscado ou maior é a necessidade de um acompanhamento mais rigoroso daquele paciente. E um outro ponto também é o chamado PSA livre. Não é incomum hoje em dia pacientes chegarem, né, após os seus resultados laboratoriais e virem lá um PSA total e um PSA livre que tem valores diferentes. Então, muitas vezes o médico vai olhar particularmente o PSA total, já que é a principal métrica de referência. No entanto, o PSA livre ele tem um contexto específico onde ele pode ser importante. Então, naquela faixa, particularmente, de PSAs entre 4 e 10, valores de PSAs um pouco mais elevados, onde eu quero esmiuçar um pouco mais aquela análise, eu posso avaliar a relação daquele PSA livre sobre o PSA total para averiguar um percentual. Esse percentual, quanto mais baixo, talvez tenha um risco maior de câncer de próstata. Então essa é a diferença, né? Relações de PSA livre sobre total mais elevadas, elas vão estar mais associadas com a hiperplasia prostática benigna. E hoje nós contamos também com alguns exames de segunda linha, vamos chamar assim, ou até novos marcadores que por si só merecem um vídeo especificamente sobre o tema e que tem algumas nuances, algumas dúvidas em relação a quando de fato são úteis, quando de fato iriam mudar alguma conduta. O ponto é que existe muito mais coisa a fazer quando um PSA vem alterado do que, por exemplo, ir direto para uma biópsia. Isso me faz lembrar de um ponto importante que nós temos que considerar na atualidade, que é o papel do exame de ressonância magnética. Hoje em dia, por exemplo, para se considerar uma biópsia de próstata, é praticamente rotina, ou boa prática médica, nós solicitarmos uma ressonância magnética da próstata, seja ela biparamétrica ou multiparamétrica. Essa ressonância ela vai nos dar muito mais dados em relação a potenciais lesões suspeitas da próstata e que podem inclusive ajudar a guiar a biópsia de próstata que eventualmente for indicada. Então, o exame de ressonância magnética, ele praticamente mapeia a próstata e nos dá uma classificação. Áreas que podem ter um valor mais alto, chamado PIRADS, essas áreas elas podem merecer uma atenção maior e ser ali um foco onde vai ser direcionado biópsias adicionais. Isso significa menos biópsias desnecessárias e mais biópsias certeiras, com maior acurácia, de fato, naquelas áreas suspeitas. É uma forma mais inteligente de nós encararmos um PSA alterado do que simplesmente indicar direto para a biópsia. Então, é um conjunto de sinais. Um PSA elevado, uma velocidade e um tempo de duplicação do PSA também acelerados, uma fração de PSA livre baixa, uma densidade de PSA elevada e, somando a isso, claro, um toque retal alterado, são fatores que nos fazem pensar em encaminhar para uma potencial biópsia daquele paciente com esse exame de sangue. Temos que lembrar ainda da própria história do paciente. Aquele paciente com uma história familiar significativa na família de câncer de próstata, ou mulheres na família com histórico de cânceres de mama, útero, ovário, em diferentes familiares, também é um fator que chama a atenção e merece uma consideração. Pacientes obesos, pacientes tabagistas, homens negros ou pardos têm um maior risco também de câncer de próstata. E aqui é o que eu quero que fique desse vídeo, O PSA ele é uma ferramenta extraordinária, tá? Mas não deve ser encarado como um exame diagnóstico. Ele vai nos ajudar a trazer uma série de informações, mas isso precisa ser analisado com cautela. Voltando para aquela parte mais de estudos científicos, grandes estudos populacionais que nós temos hoje em dia em diferentes áreas, por exemplo, um estudo populacional na Europa que é muito grande, que já tem mais de 20 anos de acompanhamento, demonstrou que sim, uma coleta regular de PSA naquela população que tem indicação, isso pode ajudar a salvar vidas, particularmente com diagnóstico precoce. Então, se você está com um PSA alterado, colheu um exame, está com dúvidas, saiu da consulta médica e não foi adequadamente orientado sobre como deve proceder,
esse é o local onde esse tipo de conversa acontece. E se esse vídeo te ajudou a compreender melhor esse exame, que é realizado com tanta frequência, mas que às vezes gera tanta dúvida e tanta preocupação, curte, compartilha com quem você sabe que vai ser ajudado com esse vídeo, comenta aqui pra gente a sua experiência e eu fico à disposição. Até a próxima!